Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre zumbido. Nós já tratamos desse tema aqui no Consulta ao Doutor e eu fiquei realmente muito admirada com a quantidade de pessoas que escreveram para nós, que ligaram para nós para tirar suas dúvidas e que sofrem com o problema, muitas vezes ficam sem um diagnóstico preciso e sem o tratamento muito bem traçado aí. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas hoje sobre esse assunto é a doutora Tani Gans Sanches. Ela é otorrinolaringologista especialista em zumbido no ouvido. Acho que é importante a gente falar isso também. Então não saia daí porque o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesta tarde de terça-feira, o Consulta ao Doutor vai falar sobre zumbido no ouvido. A gente traz uma especialista no assunto para tirar todas as dúvidas, que é a doutora Tani Gans Sanches. Ela é otorrinolaringologista especialista em zumbido. Importante a gente falar isso porque otorrinolaringologista a gente conhece bastante, né? Mas tem ainda os especialistas em cada área. Convido você que está em casa a participar do programa de diversas maneiras e você já sabe. Pode ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Pode participar também pela internet. Nós estamos em várias redes sociais, mas a nossa rede social favorita é o Facebook. E a nossa página no Facebook, facebook.com/consulta ao doutor, ganha cada dia mais curtidas. Nós estamos nos aproximando das 7.000 curtidas. Teremos promoções em breve. Tem promoção chegando aí, tenho certeza que vocês vão gostar. É uma maneira da gente agradecer quem interage conosco através desta rede social, que é o Facebook. Pode comentar o post do dia que fala qual é o tema do programa, escrevendo a sua pergunta. Pode escrever na nossa linha do tempo ou mandar a sua mensagem particular. Se você não quiser ser identificado, lembre-se, escreve uma mensagem particular e me avisa que não quer ser identificado, porque aí com certeza eu vou respeitar a sua decisão. O importante é você tirar a sua dúvida, escrever e ter a sua dúvida esclarecida aqui durante o programa, porque a gente fala com o Brasil todo e a gente tem realidades muito diferentes dentro do mesmo país, né? A gente fala com outros países também, fiquem à vontade, aliás, sejam muito bem-vindos também para escrever e tirar dúvida. Pelo e-mail, consulta@hittv.com.br. E olha, o nosso site está reformulado no ar, cheio de novidades, www.hittv.com.br. Dá para assistir a nossa programação ao vivo pela internet, se você não tem uma televisão pertinho de você, nos assista, acompanhe a programação da HIT através da internet, é muito fácil. Você tem informações também sobre outros programas, tem informação sobre Consulta ao Doutor, tem informação sobre o Jornal das 22 horas, olha. Fiquem à vontade, dá para escrever para nós também através do site. Visite e compartilhe também que o nosso site já está no ar, mais uma maneira de você nos assistir aí pela internet. E eu abro esse programa então, dando um feliz aniversário para o nosso repórter Eliezer Pereira, que está aqui nos nossos estúdios. Eliezer Pereira, obrigada aí pela sua contribuição aqui no Consulta. Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, realize todos os seus sonhos, todos os seus desejos, que sua família seja cada vez mais feliz. Obrigada, viu? Beijos para você também. Agradecer a doutora Tani, que está aqui conosco, e que bom tê-la de volta. Obrigada, excelente tarde. Igualmente para todos nós, é um prazer estar de volta. E olha, eu abri o programa dizendo que eu fiquei mesmo surpresa, né, com tantas participações, tantas pessoas contando seus relatos. Eu falei que a gente fala com o Brasil inteiro e que a gente tem várias realidades dentro do mesmo país para chegar nesse ponto. Algumas pessoas sofrem com zumbido, é algo que as incomoda muito, e elas vão ao otorrino, porque o otorrino tem no Brasil inteiro, né? Então, tem vários otorrinos, vários profissionais capacitados para exercer a sua função. Mas pouquíssimos são especialistas em zumbido, né, doutora?
Exatamente. Na verdade, a gente faz uma formação nas faculdades de medicina que é um tanto quanto genérica dentro de ouvido, nariz e garganta. Então, a maioria dos otorrinos sai fazendo um pouco de tudo. E isso, quanto mais interior ou mais norte e nordeste, mais importante isso é, que o médico seja extremamente flexível para a realidade. Agora, aqui em São Paulo, no Sudeste, de um modo geral, onde tem muito médico, a ideia é que cada um possa se especializar em terrenos diferentes e a medicina vai com essas duas vertentes. Alguns que sabem um pouco de tudo, outros que sabem mais de uma coisa só. Perfeito. E aí muitas pessoas ficam sem o tratamento ou acham que precisam sofrer com o zumbido e que isso não tem jeito. Isso, na verdade esse é um ponto super importante. Zumbido eu acho que é que nem o iceberg. Aquela parte que todo mundo vê é a menor de todas, né? Lá nas profundezas é que está o X da questão e o perigo, né? Então o zumbido ele está se tornando cada vez mais comum, afetando todas as idades possíveis e imagináveis. Eu sempre falo que até hoje o meu paciente mais novinho de zumbido tem 5 aninhos de idade só. 5 anos. Sabia referir, soube medir a audição, medir o zumbido. Então, assim, crianças podem ser extremamente confiáveis quando elas dizem que elas têm um barulho no ouvido. Mas quando eu comparo com iceberg, é porque muita gente tem o zumbido, vai dormir naquele silêncio do quarto, que é o momento mais propício para perceber que é um barulho, percebe, mas acha que é da noite, acha que é fora de casa. Quantas pessoas não tem barulho que parece uma cigarra, um grilo, e de noite ele aparece e acha que é de fato externo, né? Ou zumbidos que parecem chuva, alguma coisa assim, mas não, deve estar chovendo lá fora. Até cair a ficha que a chuva vai onde a pessoa vai, o grilo, a cigarra vão onde a pessoa vai, então acaba demorando às vezes, né? Então por isso é importante que as pessoas, principalmente no silêncio da noite, que é o momento mais propício, percebam se não tem nenhum barulho sinistro aí nos ouvidos. Sim, que acompanha. Exatamente. Sempre, não importa onde ela durma. Que está presente todas as noites. Exatamente. Sempre. Tá, agora, você falou que a gente precisa desse silêncio, né, que é para observar se a gente tem um barulho no ouvido. O grande problema, acredito eu, que é o que faz aumentar o número de pessoas com zumbido, além de profissionais que possam diagnosticar isso, é também que o nosso ambiente hoje é muito barulhento, né? Nem me fale, você está coberta de razão. Então, antigamente a gente só tinha o problema da poluição sonora na questão do trabalho, né? Tanto é que hoje tem legislação. Precisa se proteger. Precisa se proteger, as empresas que lidam com ruído precisam oferecer os protetores auditivos, precisa fazer audiometria de rotina nos funcionários, etc. Mas existe o perigo que é o ruído do lazer. Então, quantas pessoas não gostam de uma baladinha, né? Ainda mais os adolescentes, de festas, casamentos, e o som no máximo, fone de ouvido, então, que daí é levar literalmente toda essa poluição sonora para dentro do tímpano, direto, sem nenhum escape no meio ambiente. Então, de um modo geral, a gente está com um ambiente mega propício para o zumbido se proliferar, que nem doença contagiosa, coisa que ele não é. Mas ele vai pegando cada vez mais pessoas por causa desses hábitos errados. Agora eu percebo que algumas pessoas se irritam mais com os barulhos. Então, se você entra numa loja, que aliás isso é muito comum, as lojas de roupas mesmo, você entra para comprar uma roupa, a música está tão alta que você mal consegue escutar o vendedor, mal consegue ter uma comunicação. A minha mãe, por exemplo, é uma dessas pessoas que fala assim, dá para baixar o volume da música? Ela suporta muito menos esse barulho do que eu. Eu poderia ficar nesse barulho, que eu ia falar um pouco mais alto, ia me esforçar mais para escutar, e tudo bem. Algumas pessoas reagem diferente, é nesse ponto que eu quero chegar. Então, algumas pessoas vão numa festa de formatura, ou mesmo tá numa festinha em casa, onde tem um karaokê, um som, se está muito alto, isso incomoda a pessoa, parece que está na cabeça mesmo. E ela fala, olha, não dá, não consigo pensar. Outras suportam um pouco mais. Eu acredito que essa pessoa que suporta menos vai se proteger muito mais. Com certeza. Ou essa pessoa já é, de certa forma, mais sensível também. Então, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles no ouvido, vamos dizer assim. Então, para quem é absolutamente normal, à medida que o som vai aumentando, vai chegando naquele limite da tolerância com bom senso, tá? Então, passou dessa tolerância, começa a incomodar.
tanto faz se é um casamento, é o barzinho, é a loja, é o cinema, etc. Então, o que acontece? Como a gente está falando de sensibilidade, sempre tem gente mais sensível. Então, se é uma loja e a música de fato está muito alta, a melhor coisa é ser sensível, porque você vai evitar ficar lá dentro muito tempo. Então, pela sensibilidade natural, a sua inteligência te leva para fora, porque quanto mais tempo você fica lá, maior a chance de lesão. Mas nem sempre isso é doença. Agora, existe um problema de saúde que chama hipersensibilidade auditiva. Então, tem dois tipos. A pessoa começa a se incomodar com o volume do som, que parece ser o caso da sua mãe. Na verdade, parece ser, eu não vou nem dizer se é uma doença ou não, porque depende muito do quanto ela se expõe e o quanto ela sofre com isso. Se ela pede para baixar a música e tudo bem, beleza, ela está sobrevivendo. Agora, se ela tem que começar a evitar lugares por causa do som, aí já é mais complicado. De certa forma, essas pessoas se protegem muito mais. Sim. É que elas vão ter que evitar lugares que para a maioria das pessoas é normal aquele barulho. Isso, exatamente. Tá. Então, aí isso vai ser um problema. Porque você vai evitar, inclusive, o convívio social. Isso, o convívio social fica super comprometido. Festas, reuniões, crianças e adolescentes com recreio, professoras na escola. Então, de fato, pode comprometer. Isso pode acontecer com pessoas de qualquer idade. Qualquer idade. Essa sensibilidade. Isso. E o outro tipo de sensibilidade é com a constância do som. Por exemplo, se eu ficar assim, ó, na mesa, não é um som alto, mas é possível que as pessoas irritem a ponto de serem agressivas. Então, muda de lugar ou xinga de fato, agressão física. Esse é um outro tipo, não depende de volume, depende da existência e da continuidade do som. Por exemplo, que é comum, uma coisa comum, vai no cinema e tem alguém comendo batatinha frita do seu lado, batatinha de pacote. Que faz e aquele barulhinho, né? Tanto da mastigação quanto do saquinho mesmo, tá? Então, esse é outro tipo. Então, quanto mais as pessoas se irritam com sons e acabam tendo atitudes desproporcionais, maior é a importância de procurar um otorrino também precocemente. Legal. Não ficar achando que é frescura. Isso que é importante. Porque tanto a pessoa quanto os familiares acham que é frescura. Porque é muito comum. Então as pessoas acharem que é frescura. Só porque tem um barulhinho, né? Aí a pessoa fala, mas isso está me irritando. Claro que isso pode te irritar e você não precisa ter uma atitude agressiva. Isso. É que a pessoa que tem essa... É uma doença, é uma patologia, hipersensibilidade a sons. Quem tem essa patologia, aí sim vai agir de forma mais descontrolada. Desproporcional, isso, exatamente. Perfeito. Agora, você falou do zumbido, e aí, por exemplo, crianças em casas muito agitadas, então as crianças dormem primeiro, esses pais estão sempre com esses barulhos. Às vezes, sempre tem um momento um pouquinho mais de silêncio, mas o silêncio absoluto, às vezes, pode demorar para vir, né? Então, você pode descobrir esse ruído lá na frente, com mais idade, porque você ficou menos no silêncio. Com certeza. Quando você tem zumbido na infância, a coisa mais comum da face da Terra é a criança se adaptar, porque criança tem essa naturalidade para adaptação. E outra, como ela não sai perguntando para os amiguinhos se eles também têm, ela incorpora isso como se fosse normal. Então, só na vida adulta, ela vai descobrir que não é normal. Aí ela lê uma matéria ou fala com alguém alguma coisa, ela fala, nossa, mas eu tenho isso desde criança. Então, isso que é zumbido. Então, na infância... Porque para ela, aquilo é o normal. É o normal, faz parte, né? Então, tem muita gente que dorme com televisão desde a infância ou com rádio ligado, porque automaticamente, intuitivamente, aquele som já está mascarando um zumbido. Por isso que na infância a gente orienta os pais. Pergunta para o seu filho, criança ou adolescente, pergunta se ele não tem um barulho no ouvido. Na hora do silêncio, né? Porque barulho tem o tempo inteiro. Sim. Tá, então, e é levado em consideração isso da criança, porque claro que alguns pais são muito cautelosos e dão ouvido a essas queixas das crianças, mas alguns, acredito eu, vão deixar passar barulho no ouvido. Ou então esse adulto vai falar, eu também tenho. Isso, porque zumbido não é cultura popular. Então, assim, precisa dos pais conhecerem minimamente também que zumbido existe, está se tornando cada vez mais comum, para dar atenção aos filhos. Mas isso é importante porque barulho não é a única causa de zumbido na infância. Então, para você ter uma ideia como o panorama vai ficando negro, chocolate, doces de um modo geral.
mas especialmente favorecem chocolate. a chegada de um zumbido. Isso, a porcariada, vamos dizer assim, alimentar, tanto os doces quanto salgadinho que vai para fritura, etc. Ou o contrário, criança que não gosta de comer, que come na marra, que é o jejum prolongado. Crianças que apertam os dentes, às vezes em situações de tensão, ela vai descarregar isso no dente ou acordada ou de noite enquanto dorme, que é o bruxismo do sono. E o próprio estresse. Isso afeta o ouvido? Isso afeta, todas elas são causas de zumbido. Mas isso desde a infância ou em qualquer parte? Qualquer momento da vida, né? Mas pode acontecer na criança. Então, quer dizer, não é só barulho como fone de ouvido e as baladas que a gente até porque criança está exposta assim ao barulho, mas é o adolescente que se expõe mais ao fone, né? Cada vez mas mais se você pega uma hoje. festinha de buffet infantil, são 3 anos, 4 anos, é uma pauleira também quase que nem festa de adulto, né? Então a exposição sonora, os brinquedos eletrônicos. Eu estava pensando nisso, eu falei, deixa eu lembrar se se a gente dá corda naqueles bonequinhos, se eles têm um barulho mais ameno, um tom de médio para baixo, ou se é alto mesmo, tem né? muitos que são altos e agudos, que são os mais irritantes. Isso não é controlado pelos fabricantes, nem né? todos. Então, por isso que é importante que quando você compra um brinquedo, você procure selo de segurança. Selo de segurança do Inmetro, exatamente. Então ele mede tudo isso, ele vê se as pecinhas não saem. Não sai, para crianças com menos de 3 anos que põe na boca e vê o ruído também, né? Controla o ruído para ele não passar de 85 decibéis. Tá, então por isso a importância. Agora, celular, o alarme do celular para acordar, despertador em geral, o sino da escola, então toca o alarme da escola que é para você ir para o intervalo, ou hora da saída, hora da entrada. Tudo isso também deveria ser controlado? Tudo isso precisa, de alguma maneira, ser controlado pelo fabricante. Isso, ou pelo fabricante, ou pelo menos para a pessoa. Porque eu queria muito que essa poluição sonora de lazer virasse assunto super, hiper, mega comentado. Né? Porque é só assim que a gente vai conscientizando em ondas de propagação. Mas o que acontece? Se toca o sino da igreja ou do intervalo, né, ou do metrô, às vezes o volume é alto, mas é curta a duração. Então pode até irritar, mas nem sempre tem poder de lesar. Porque lesar depende do volume e depende do tempo que você fica lá com a orelha exposta. Isso do metrô, por exemplo, esteja dentro do padrão, né? É 90 decibéis. Na verdade, o ideal, a segurança do ouvido é até 85. Então tem apitos do metrô medidos com 90, mas é isso, dura 2, 3 segundos, fecha a porta e acabou o som. Então não lesa. A chance de lesar é muito pequena. Agora, a viagem de metrô em si pode, de fato, quando você pega no começo. Exatamente, né? Ela pode ser ruidosa. Tá. Tudo isso pra gente prestar atenção, né? Agora eu falei de procurar o especialista em zumbido. Bom, primeiro que é difícil. Você vai encontrar o otorrinolaringologista em qualquer parte do Brasil, legal. Então, não importa com quem a gente esteja falando, com quem esteja do outro lado aqui da tela, a pessoa vai encontrar um otorrino. Importante saber que é o otorrino que vai cuidar disso. Sim, é o médico que cuida de ouvido, nariz e garganta. Ele pode não ter um super conhecimento em zumbido, mas ele precisa fazer um atendimento básico, investigar as causas, medir a audição. Agora, você vai trabalhar com algum outro profissional que vai fazer um acompanhamento multidisciplinar com você? Quem que vai fazer esses testes de audição que você disse? A dupla, né, a dupla perfeita, mínima, é otorrino com fonoaudiólogo. Legal. Tá? Então, todo paciente com zumbido precisa de exame de audição. Por quê? Porque 90% das vezes o zumbido vem por causa de perda de audição. Obrigatório testar, mesmo que a pessoa não tenha queixa auditiva. Obrigatório testar. Então, é o fonoaudiólogo que faz o exame. Além disso, a gente pede exames de sangue ou tomografia ou ressonância que são feitas em laboratório. Mas se eu estou suspeitando que o zumbido da pessoa tem alguma coisa a ver com a parte odontológica, eu preciso de um dentista. Legal. Se eu acho que a pessoa está num momento emocional complexo, que eu mesma como médica não consigo dar conta, eu preciso ou encaminhar para o psiquiatra ou para o psicólogo para que eles vejam em conjunto comigo. Tipo, cada um faz a sua parte e daí a gente vai tentando ajudar melhor o paciente. Você falou da perda auditiva, e aí quem está nos assistindo fala, eu não preciso fazer esse teste, eu ouço super bem.
A gente falou, a doutora falou aqui durante a entrevista que a gente se adapta, né? O nosso organismo se adapta. Se você perder um pouquinho da audição de um ouvido ou do outro, o nosso organismo vai se adaptar. E pra gente vai ser normal. E você não percebe o que está acontecendo. Exatamente. Perdeu. Agora, existe alguma relação com perda auditiva? Pode acontecer bilateralmente, pode acontecer em um ouvido, nos dois, pouquinho, médio ou um monte de perda. Com a nossa preferência você só tem um fone de ouvido. Tem a ver com a nossa preferência? Ou de que lado você coloca o seu telefone para falar? Sim, para vocês que são expostos mais uma orelha do que outra, de fato existe um risco maior de afetar primeiro um ouvido do que o outro. Mas assim, o fone é basicamente onda sonora. O celular acho que merece uma palavrinha a mais, porque as pessoas se preocupam com o volume do celular. E eu me preocupo com outra coisa, que é onda eletromagnética. A gente não está mais só falando de onda sonora quando a gente fala do celular. Então, hoje, as antenas estão aí espalhadas. Tá tudo ligado no nosso... pertinho do nosso rosto, né? Então, todo mundo hoje, principalmente em cidade grande, é vulnerável à onda eletromagnética. Só que quem pega o celular e põe aqui, está fazendo o quê? Essa comunicação do celular com a antena, canalizar aqui no ouvido e esse comecinho do cérebro. Com fone é melhor? Com fone é melhor, com viva voz aqui na frente é melhor. E se precisar falar na orelha, evite ter orelha preferida. Então vá revezando as orelhas. Porque aí você lesa não só o ouvido de um lado, mas tudo, a ideia é que você divida a carga para não sobrecarregar um só. E mensagem, conversa curta, mensagem de texto, manda e evita falar. Hoje as pessoas falam muito menos ao telefone, né? A gente escreve muito mais. O que eu acredito que seja... bom por esse lado aí Por esse lado, com certeza, mas tem muito vendedor, trabalha de rua, na rua, é celular direto. Tá. Tem telespectadora na linha, quem fala conosco é Zelânia, de São Mateus do Sul, Paraná. Oi, Zelânia, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta para a doutora. Doutora, eu queria saber, porque desde criança eu tenho problema de ouvido e eu tinha muito zumbido. E vazava o meu ouvido, e agora parou de vazar. E esse zumbido faz uns 10 anos pra cá que parou. Só que eu tenho muito problema, assim, que me dói a cabeça do lado direito. E eu tenho surdez, só que eu fiz todo tipo de exame. E o doutor falou que diz que eu não tenho problema de surdez, que diz que eu ouço 100%. Só que eu não escuto direito do lado direito. Tá, então você sabe que... Continua na linha que a doutora vai te fazer algumas perguntas, acredito eu. Mas você percebe que não escuta bem de um ouvido. Não. E nos exames os exames dizem que tá tudo bem. O seu médico diz que tá tudo bem. Isso, ele diz que tá tudo bem, só que eu não escuto direito, sabe? Quer fazer pergunta? Zelânia, só me fala uma coisa. O seu zumbido é só à direita e o ouvido que vazava também é só à direita? É tudo só à direita? Direito. Do lado direito. Ok, então o que eu vou te dizer? Pelo que você conseguiu passar pra gente, desde a infância você deve ter tido um quadro que a gente chama de otites de repetição. Então, otite é a inflamação do ouvido, algumas pessoas só têm dor de ouvido, que é o mais comum, mas algumas pessoas, além de doer, o ouvido elimina uma secreção, meio pus, meio catarro, e daí quando a pessoa trata, isso pode recuperar 100%, ou não. O tímpano fica perfurado, então fica um canal, uma porta aberta. Se tomar banho, deixar entrar água, ou se ficar resfriado, entupir o nariz, aí volta a ter secreção tudo de novo. Tem comunicação, né? Porque tem comunicação, a tuba auditiva. Então eu imagino que essa seja a história sua da infância. Como você falou que parou de vazar, algo deve ter acontecido. Ou você ficou com a perfuração aberta, mas o ouvido está sequinho, ou então, por alguma coisa, talvez esse tímpano tenha fechado sozinho, coisa que não é habitual, tá? Mas, de fato, quem teve infecções de repetição numa época da vida não costuma ter audiometria normal, não. Então, seria de se esperar que você, de fato, tivesse alguma perda de audição. Como eu estava falando aqui, 90% das vezes o zumbido é consequência de perda, então talvez você tenha um zumbido por causa de uma perda que, no fim, pode ter sido pelas infecções de repetição, mesmo que hoje não vaze mais o seu ouvido, tá bom?
Mas aí os exames não eram para dar normal. Não se esperaria que os seus exames estivessem normal, o exame de audiometria, tá? Então eu acho que se não foi muito bem, tenta repetir um outro daqui a 2, 3 meses e compara com esse. Deixa eu agradecer então a participação da Zelânia, de São Mateus do Sul, no Paraná. Obrigada, viu, Zelânia? Ligue sempre que quiser, tiver dúvida, pode ligar. Doutora, você falou das otites. Como é comum as crianças terem problemas nos ouvidos, né? Tem gente que é o choque, é o órgão-choque, né? Ninguém escapa de uma otite até os 2 anos de idade. Então, é muito raro passar batido, né? E o que a gente vê? Desde nenezinho, se a mãe não souber, ela arrisca o ouvido do filho. Porque uma das coisas que a gente vê super comumente é a mãe que põe o nenê para mamar, seja no peito, assim, deitado, e não pode, porque o nenê ainda não tem toda a coordenação para deglutir o leite, né? Vai leite para todo lado. Então, o leite vai parar no ouvido. Então, é sempre dar de mamar com a cabeça mais alta do que o resto do corpo. Mas o pior é a mãe ou a babá que dá a mamadeira, com a criança um pouquinho maior, dá a mamadeira para a criança mamar sozinha. Ela vai e faz o quê? Deita no sofá, põe as 2 mãozinhas e vai, tá? Então, essas 2 coisas, mamar no peito ou mamadeira, são fatores de risco para as otites desde o 1º ano de vida. Até que idade não está muito bem estabelecida essa relação com leite? Até a idade que a criança tomar o leite materno ou leite de vaca. Tá? Agora, de qualquer jeito, tem problemas nasais, como você falou, também interferem com a comunicação com o ouvido e acabam sendo causas de otite de repetição. E daí a otite ou resolve sozinho ou vai arrastada para a vida adulta e é uma das causas de zumbido. Tá. Mais telespectador na linha, quem fala conosco agora é o Eliseu de Santo Antônio da Platina, também no Paraná. Oi, Eliseu, tudo bem? Boa tarde. Oi. Boa tarde, Eliseu. Boa tarde. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, eu quando eu era jovem, eu tinha 22 anos, eu tive meningite. Tá. E graças a Deus fui salvo, né? O médico lutou e salvou, mas depois ficou um zumbido no ouvido. Ele mandou fazer uma limpeza no ouvido, naquele tempo o médico não tinha médico especial. Tinha, mas onde eu moro não tinha, né? Aí eu mandou fazer uma limpeza, eu fui lá, fiz aquela limpeza e tal, e ficou por isso mesmo. E continuou zumbindo. Eu achei que um dia eu ia cuidar disso, eu nunca cuidei, nunca tratei. Só que eu tenho um zumbido constante. Não é uma coisa que incomoda, mas é uma coisa que eu tenho. Tá, mas você, esse barulho, esse zumbido, você escuta o dia inteiro? Quase que é o dia inteiro. Quando eu lembro que eu penso que eu não estou, eu lembro, eu presto atenção, está zumbindo. Tá. Ô Eliseu, que bom que você sobreviveu à meningite, né? A meningite viral, ela não costuma pegar o ouvido, ela é muito mais boazinha, dificilmente ela pega alguém de jeito. A meningite bacteriana, ela com muita frequência, ela dá ali uma abocanhada no ouvido, tá? A maioria das vezes, quando ela resolve olhar para o ouvido, acaba tendo uma perda de audição que às vezes é importante, tá? Então você não comentou nada de perda de audição. Mas a meningite costuma ser vinculada ao zumbido quando tem perda de audição no meio. Então, a outra coisa que pode estar acontecendo, caso você não tenha perda, é que essa meningite tenha sido mera coincidência, apareceu na sua vida, você passou por ela, e depois de um bom tempo, aí sim você tenha percebido o zumbido. Então, não dá para a gente vincular zumbido com meningite se passou tempo. Então, tenta ver com o seu médico direitinho para que você possa fazer essa investigação. Quanto antes tratar, melhor. Sempre. Tá, agora, faz tempo já que o Eliseu teve a meningite, né? Ainda dá para fazer um tratamento para o zumbido, é isso? Então, a meningite, o tempo que teve a meningite é um dado. O mais importante é saber quanto tempo ele está de zumbido. Tá? Porque, entendi. Porque às vezes o que pode acontecer é, na infância ele teve a meningite. Aí muito tempo se passou, depois ele aparece com um zumbido e quando o médico faz a anamnese, vê que ele teve uma meningite e fala, relaciona. Vincula e nem sempre tem relação. Nem sempre tem vínculo, então. O vínculo com a meningite, ele costuma ser abrupto, com perda de audição. Tá. E aí, então, ele teria tido a vida inteira, exatamente. Então, a vida inteira conviveu com o zumbido. Tá. Ele diz que não é algo que o incomoda, mas que está sempre ali. O que não incomoda, acho que é algo que não enlouquece, né? Porque se está sempre ali, quando ele pensa que não está, ele lembra e aí volta a
prestar atenção nisso e aí percebe. Isso é muito comum, né? Esse relato é muito comum? Isso é muito comum. Se você pensar em pessoas da comunidade, 80% de quem tem zumbido nem dá o primeiro passo para ir no consultório procurar ajuda. Ou seja, existe de fato uma tendência natural do cérebro se adaptar, porque é o joguinho de cintura maravilhoso que o cérebro tem. Então o que ele faz? Ele tira sofrimento a hora que ele se adapta. Porém, se adaptar pode ser ruim, logo de cara. Porque tira a oportunidade de você investigar e tratar. Né? Então são dois pesos, que duas deve medidas. ser sempre mais fácil tratar no comecinho. Sempre. Essa é uma regra válida para todas as especialidades da medicina. Então a gente sempre orienta. Tem zumbido? Procura ajuda. Se você não conseguir ajuda, ou se você conseguir, mas não der certo, aí sim você usa esses recursos cerebrais para simplesmente tentar se adaptar. Mas buscar primeiro sempre a ajuda, né? Às vezes o caso é simples e dá para a gente resolver. Tem pergunta aqui da Lívia Tavares, diz que foi ao médico ontem, teve crise de labirintite, aí a médica disse que tem que fazer uma limpeza no ouvido direito, mas ela sente o zumbido nos 2 ouvidos e pergunta se pode ser por causa da labirintite. Diz que a médica pediu alguns exames para ela fazer, isso deve ser comum, mas labirintite e zumbido no ouvido estão relacionados? Podem estar relacionados. A parte interna do ouvido tem duas outras partes ali. Uma é a da frente, onde tem a ver com zumbido e perda de audição. A outra é na cola ali, a parte de trás, que é a parte do equilíbrio, onde dá a labirintite. Então, a pessoa pode ter labirintite pura, quer dizer, só tontura. Vertigem, que é a tontura que roda. Instabilidade, que é a tontura que balança, mas não cai, né? Ou pode ter o acometimento puro da parte da frente, que é só perda de audição ou só zumbido. Mas quem agride o ouvido pode querer agredir, botar um pé em cada terreno. Então a pessoa, além de ter a tontura, vai ter zumbido e ou perda de audição. Então as coisas podem vir juntas, não porque zumbido causa labirintite, não por causa disso. Zumbido não tá com essa bola toda de sair agredindo as pessoas, mas sim que quem é o vilão de verdade está abocanhando aqui e abocanhando ali ao mesmo tempo. Perfeito. Agora, eu leio diversos relatos aqui, até comentei com a doutora da última vez que ela esteve aqui, depois a gente continua recebendo algumas perguntas, que as pessoas leem depois o post, sabem da entrevista depois, não tiveram a oportunidade de assistir, e aí continuam escrevendo perguntas. As pessoas falam assim, toda vez que eu entro, eu sofro com zumbido no ouvido, toda vez que eu entro no mar ou na piscina, fica água lá, isso piora o zumbido, será que isso é normal? Tenho evitado, então, esses ambientes mais molhados, né? Algumas tomam cuidado até na hora de tomar banho. E aí, quando isso acontece com uma pessoa mais jovem, é um outro problema social, né? Porque a pessoa vai evitar esse ambiente de piscina. Claro. Se está na aula de natação, faz natação, entra água no ouvido. Então, vai sair dessa aula, ou não vai gostar tanto mais quanto gostava antes. E a gente tem alguns artifícios que depois você pode até falar. Claro. Aqueles silicones de colocar no ouvido, se isso pode, não pode. Queria que você explicasse isso também. Claro, coisa molhada, como você falou, mar, piscina, diversão, verão, coisa mais gostosa, né? Então, imagina, dói no coração falar que não pode fazer uma coisa dessas, né? Então, qual que é a ideia? Entrou água e ficou tampado, além daqueles pulinhos básicos, que são intuitivos cabeça, né? E todo mundo sabe fazer. Se não funcionou, primeira coisa, chumacinho de algodão com álcool, tá? Inclina, puxa a orelha aqui para trás, molha. Vai pingar, porque o álcool é secante. Então, se lá dentro... Qual é o álcool? Qualquer álcool. Álcool de limpeza? Pode ser qualquer álcool. Perfeito. Isso é um procedimento muito eventual. Você não vai ficar colocando de rotina, claro, né? Então, coloca, tá? Na hora que você faz assim e deixa sair, como o álcool tem esse poder secante, se o problema foi só água, o alívio é imediato. Pode fazer num ouvido, só ou nos dois. Normalmente, quando é água, é um ouvido só que tampa, tá? Só que o que acontece? Às vezes as pessoas têm um pouco de cera ou de escamação amontoada dentro do ouvido, aí mergulha, a água entra, mas daí na hora de sair ela não consegue. Então, mesmo pingando álcool, não alivia tanto, e a dica é médico otorrino de confiança de cada um, porque provavelmente vai ter que fazer uma limpeza, uma lavagem de ouvido para remover o que a mais tiver ficado lá dentro. Tá. E esses
Protetor de ouvido. Então, a gente indica para quem tem otite de repetição. Então, por exemplo, crianças que fazem natação, mas todo inverno fica muito resfriado e tem otite, aí sim a gente indica um protetor de ouvido. Quem tem o tímpano perfurado, né, que nem a Lenilza que perguntou, aí sim pode ser super indicado. Vai nadar no mar ou na piscina, inclusive no chuveiro, né, para não entrar água, com um protetor de ouvido. Se não, vida normal. Tá, perfeito. Então tem recomendação também para esses protetores. Tem telespectador na linha, eu converso agora com o Flávio de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, Flávio, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. Pode fazer sua pergunta, fica à vontade. Doutora, boa tarde. É Flávio, falo aqui de Belo Horizonte. Tudo bem? Eu gostaria de saber o seguinte, há uns 20 anos, eu tenho 46 anos, tem mais ou menos uns 20 anos ou 15, eu tenho um zumbido na cabeça e o médico especialista no qual eu confio, já fiz exames e tal, ele falou que é um distúrbio que eu tenho que acostumar com esse zumbido, que não tem o que fazer. A senhora concorda com esse diagnóstico dele? Ô, Flávia, a gente devia ter feito essa matéria 20 anos antes, não é verdade? Fala sério. Mas, enfim, a ideia é o seguinte, ó, o otorrino verbalizar na primeira consulta que tem que se acostumar com isso, infelizmente é uma coisa que me incomoda muito, mas eu vou te dizer que, olha, mesmo eu sendo da USP, tendo uma formação profissional que não é das piores, mesmo eu aprendi assim. Então eu vou te dizer que por trás dos bastidores existe uma coisa tão impregnada, essa cultura negativa, que acaba passando de geração para geração, tá? Então precisa realmente ter vontade de romper com os parâmetros da massa para sair fazendo um negócio diferente. Tanto o médico quanto o paciente, porque o Flávio, obrigada pela sua ligação, viu? Um abraço para vocês aí de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas o Flávio ficou indignado com acredito eu, com este relato, né? Então, o médico verbalizar aquilo que ele deveria se acostumar com isso, ninguém quer se acostumar com algo que incomoda, né? Mas precisa do paciente também querer mais. Tem iniciativa, né? Não, esse aqui me falou isso, porque, olha, outro. O Flávio não ficou satisfeito e não gostou do parecer médico. Mas algumas pessoas, e a minha experiência aqui à frente do consultório do doutor e a convivência com tantos outros médicos especialistas, eles me convenceram, tanto os telespectadores quanto os médicos, de que algumas pessoas preferem essa cultura, essa atitude assim, esse médica. Comodismo. Esse comodismo. Né? Então, não tem nada o que fazer mesmo, então eu preciso viver assim, tudo bem, né? Porque é chato, você tem que ir em outro médico, você precisa buscar um outro especialista. Isso dá dor de cabeça, eu sei, mas pode fazer com que o seu zumbido, por exemplo, vá embora, né? Algo que te atrapalha tanto. Claro. Agora, de 20 anos para cá, muita coisa mudou também, né? Graças a Deus, muita coisa modernizou. Mas é o que a gente fala. Na minha cabeça, as pessoas querem cura. E cura, para mim, é um caminho que a linha de chegada é 100% de melhora. Mas muitas vezes a gente faz esse diagnóstico e estabelece um plano de tratamento e a pessoa está no caminho certo, mas ela se contenta com 40%, por exemplo, de melhora. Perfeito. Né? Então, quer dizer, para que a pessoa acha que vai ter que fazer mais sacrifício para chegar naquela linha de chegada que é a nossa meta, se ela já não está tendo problema para dormir, para se concentrar, nem nada por causa do zumbido? Isso acontece com tudo. Com tudo, né? Exatamente. Com tudo. Então, quem faz... Vou usar o exemplo da obesidade, que é algo que atinge muitas pessoas hoje no mundo inteiro. Você faz a cirurgia bariátrica, você tem a cirurgia bariátrica já é o último recurso que se usa, né? Você tem o seu ponto de chegada ali, né? Então, qual é o seu objetivo? No meio desse caminho, as pessoas falam, assim já tá bom, né? É isso mesmo. Já não sofrem mais com a obesidade, tudo bem, ótimo. Mas se você tinha um caminho ainda para percorrer, né? Por que abandonar? E aí, com a obesidade, que é algo que você chegou só na parte estética ali, você quis parar?
Tudo bem, mas aí num diagnóstico de uma doença, por exemplo, algo que te incomoda, que você poderia ir até o final, você não vai. Com certeza. Então, para o Flávio, fica esse fechamento, porque o caso dele é como o de muitas pessoas. Então, cura depois de 20 anos de zumbido é muito difícil da gente pensar. Mas se ele fizer um planejamento com um profissional que possa melhorar 30%, 40%, 50%, 60%, qualidade de vida. Isso é diferente de zero, né? Então, eu sempre acho que vale a pena tentar. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu deixo uma pergunta aqui para você. A grande preocupação, acredito eu, das pessoas é que se algo possa piorar, tá? Então, alguém que está prestando atenção na nossa entrevista hoje, que fale, olha, eu reparei aqui, eu fiquei no silêncio, eu reparei que eu tenho um zumbido no ouvido. Bom, excelente, se é algo que ainda não te incomodou até hoje, estamos na vantagem aí de buscar esse especialista e conseguir, quem sabe, o 100% aí de melhora, a cura, né? Ou algo muito próximo disso. Mas a grande preocupação é, e se isso piorar? Então, fica essa pergunta, se pode piorar, porque aí sim a gente mexe com as pessoas. Se puder piorar, acredito que as pessoas vão buscar mais ao médico. Agora, se você me disser que isso não piora, aí vou continuar preocupada e reforçando para quem está em casa, que se percebeu que tem um barulho aí que te incomoda, que dorme com você toda noite, você não consegue dormir sozinho, porque você tem um barulho na cabeça, às vezes não consegue nem dormir tão rápido, né? Então é para procurar um especialista. E a gente tem especialistas, então o otorrino já é o especialista que vai cuidar disso. E tem ainda o especialista em zumbido, que eu acho sensacional. Aliás, eu admiro as pessoas, os médicos, que já estudam tanto, mas aqueles ainda que são dentro da sua própria área, que já é restrito. Então, você é médica. Teoricamente, você pode cuidar do corpo inteiro de uma pessoa. Já é ouvido, já não lembro nada. Já é ouvido, nariz e garganta. E dentro dessa parte, você ainda foca no ouvido. Então, a doutora Tani continua aqui com a gente. Continue mandando as suas perguntas. Tem muita pergunta chegando através do Facebook, facebook.com/consultaodoutor. Agora eu dou um recado para você que está em casa. Sabe que saúde é primordial e que não dá para economizar quando o assunto é saúde. Aqueles planos que a gente faz todo começo do ano, e olha, a gente está começando um mês agora, tem gente que faz plano mensal, né? Você que quer realizar neste mês, você precisa ter saúde. Uma coisa é certa, sem saúde não dá para colocar nada em prática, os seus sonhos não vão realizar, porque aí você se realizar você não vai conseguir aproveitar, porque sem saúde não dá, né? Ômega 3 da Oiti é um suplemento que vai fazer você mudar de vida. Você que já sente dores pelo corpo, ou você que é jovem também, ou não sofre com nenhum problema, não quer sofrer como eu, utilize o ômega 3 todos os dias, que vai trazer um benefício imenso para a sua saúde. Não é isso, Kleber? Boa tarde. Boa tarde, Denise, e boa tarde a todos, é isso mesmo, olha. Próximo bloco, a doutora Tani Gans Sanches, que é otorrinolaringologista, especialista em zumbido, continua tirando as nossas dúvidas sobre esse tema. Muitas perguntas já chegam através do Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Pode ligar para cá também durante todo o tempo do programa, que vai ser atendido com muito carinho, e a doutora vai tirar a sua dúvida. A gente vai falar sobre tratamentos, então, também no próximo bloco, e responder as perguntas das pessoas que já enviaram. A gente se vê daqui 3 minutinhos, não dá tempo de você mudar de canal. Até já. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre zumbido no ouvido. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Tani Gans Sanches, otorrino especialista nessa área. Está tirando as nossas dúvidas. Doutora, tem muitas perguntas chegando aqui através do Facebook. Eu vou aproveitar para reforçar esse convite para você que nos assiste. facebook.com/consulta ao doutor. Para encontrar nossa página, você digita isso e encontra facebook.com/consulta ao doutor. Pode também entrar no seu perfil do Facebook, vai lá na pesquisa, coloca o nome do programa, você encontra a nossa página. Importante, você precisa curtir esta página para que diariamente, então de segunda a sexta-feira, você receba qual é o tema do programa. A partir daí fica muito fácil a sua participação e também a sua atualização sobre os temas dos programas diariamente através do Facebook. Comenta fazendo a sua pergunta, escreve na linha do tempo ou manda a sua mensagem particular.
Pode ligar para cá também, 0 operadora 11 3337 5886. Perguntas aqui que enriquecem demais o programa, porque cada um vem com um dado diferente, né? Senão a gente teria que lembrar de tudo que pode acontecer. Quando o telespectador faz a pergunta, é muito melhor. Gleide Lessa Rodrigues diz que há 10 anos operou o saco endolinfático porque tinha muita tontura. Ela relata aqui que tem esses zumbidos constantes, que trata eles desde então, mas que eles não somem. Às vezes, até apita esse zumbido, segundo ela. Isso incomoda demais. E que barulho para ela é um veneno. Tenho alguma solução para isso? É a pergunta. Então, Gleide, quem só se opera saco endolinfático quem tem uma doença que chama Meniere, que é um dos tipos mais comuns de labirintite, tá? Então, a vida dessa pessoa costuma ser assim, pelo menos no começo da doença. Tá tudo muito bem e daí acontece um terremoto. Vem vertigem, tontura que roda, vem zumbido, vem perda de audição e ainda a tampa dá uma pressão no ouvido. Isso dura dias a horas, né? Às vezes semanas. E passa, é uma crise típica, passa. Só que às vezes nessa doença, depois da crise, fica uns rabichinhos sobrando, tá? Então, essa cirurgia só é feita quando a vertigem atinge um grau incapacitante. Remédio nenhum acaba controlando, tá? Mas a cirurgia é só para vertigem, ela não cura a doença como um todo, ela dá um jeito num dos 4 sintomas que é incapacitante. Então, o que acontece com ela? Ela ficou com o resto. Tá? Então, com certeza, ela deve ter melhorado da vertigem a ponto de conseguir andar, fazer as coisas da vida, mas sobraram as minúcias, né? O zumbido, o incômodo com sons. O problema mais grave era... No caso dela, devia síndrome de Meniere aí, né? Devia ser a vertigem. Com esses 4 sintomas, devia ser a vertigem da síndrome de Meniere. Então, a cirurgia é para lidar com isso. Ponto. Aí o resto ela tem que buscar os outros tratamentos. Exatamente. Então, por exemplo, uma coisa super comum da doença de Meniere que a maioria não sabe é o quanto ele vai piorando com a ingesta de doce. Olha só, que brasileiro... E abuso de cafeína. Que brasileiro não toma café em excesso nem doce em excesso, tá? Então, hábitos alimentares fazem a maior diferença na doença de Meniere. A outra coisa é controle da pressão, a pressão de sangue mesmo, porque o Meniere é uma pressão alta dentro dos líquidos do ouvido. Mas isso reflete na pressão arterial. Então, uma coisa acaba refletindo na outra. Então, e outra coisa é o estresse. Nossa... assim como as pessoas têm crise de estresse e algumas vão fazer gastrite, úlcera, diarreia ou enxaqueca, ataque de asma, algumas vão fazer problema da nossa parte. Tontura, zumbido, perda de audição, ouvido tampado, né? Então tudo isso acaba sendo gatilho da doença de Meniere que deu esse quadro incapacitante dela. Tá, tem que buscar o tratamento para o zumbido. Sempre, sempre. Tá. Vamos atender a telespectadora Maria, que fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta para a doutora Tani. Eu queria perguntar, assim, porque faz uns 2 anos que eu tenho zumbido, parece um barulho de grilo no ouvido, e é mais à noite, do lado esquerdo. E aí, a hora que eu vou deitar, fica rodando, eu sinto muita tontura. Tontura, zumbido e tontura, então. A tontura é só quando você vai deitar? Às vezes quando eu levanto também, o meu corpo puxa para um lado só, sabe? É uma tontura rapidinha, dura uns segundos e passa? Isso. Tá, e você tem ou não tem perda de audição? Então, eu fiz uma audiometria hoje. E? Então, eu vou levar no otorrino, né, para ver o resultado, porque eu não sei o que deu. Entendi. Bom, Zumbido é como a gente estava falando, é uma cidade inteira, né? E a gente tem que pegar mais dados, mais informações com o exame físico e os exames complementares para que você chegue numa coisa mais precisa, como o endereço de uma rua, quem sabe no número da casa, tá? Legal. Então, quanto mais informação você consegue, mais você sai daquela coisa nebulosa para chegar numa coisa mais precisa. Mas essa vertigem aí que você está me contando, ela costuma ser bem típica de uma coisa que chama, ó, já leva para o seu otorrino amanhã, chama VPPB, vamos lá, V de vertigem, então tontura que roda, P de posicional, ela tem a ver com uma posição específica, ou virar para um lado, ou virar para o outro, ou sentar na cama, ou deitar na cama,
tá? O outro P de paroxística, vem do nada, te pega de calça curta, mas também vai embora rápido. E o B de benigna, ou seja, para essa tontura, se você não fizer nada, ela acaba passando. Porém, se o médico sacar isso, dá para ele fazer umas manobras no consultório, ele te põe deitada, vira a cabeça para um lado, depois para outro, com uma ordem que eu não vou falar aqui. E que isso não é para ninguém fazer em casa, pelo amor de Deus. Algum, né? Mas isso pode ser altamente benigno para quem tem este tipo de vertigem, que é atrelada a uma posição normalmente relacionada à cama, tá? Legal. Então, algo simples. Aliás, obrigada, viu, Maria, pela sua participação. Algo simples que se faz no consultório mesmo, são manobras específicas que não é para ninguém fazer em casa. Aliás, adorei que a doutora nem falou como é que faz, porque tem gente que faz em casa. Com certeza. E isso pode ajudar a favorecer, então, sim, quem tem esse tipo de VPPB, essa vertigem posicional paroxística benigna. E se ela não tiver nada de perda de audição, nesse caso o zumbido pode ser desse mesmo problema. Então, fazendo a manobra, as duas coisas podem ir embora. E ela relatou aí 2 anos, né? Então, muito menos tempo do que a maioria dos telespectadores que ligaram para cá, com 40 anos, com 20 anos e outros que a gente lê aqui tantos. Então, um caso que pode ter um prognóstico bem melhor do que os outros. Legal. Você falou do estresse. Aí eu vou até abrir aqui para ver quem foi que escreveu sobre o estresse. Da nossa telespectadora. Não vou encontrar ela aqui. Não vou encontrar. Mas ela diz que tem um zumbido quando fica estressada. Não encontrei o nome dela, mas assim que eu encontrar eu falo. Quando ela fica estressada, ela tem zumbido no ouvido. E aí me preocupa, tudo bem, se for só um episódio, então algumas pessoas têm até uma alteração na visão, quando ficam muito estressadas, essa dor de cabeça ou o zumbido. Me preocupa se isso persiste, né? Acho que depende do tipo de estresse. Por exemplo, se você estressa porque você está no trânsito, atrasada, vai perder seu compromisso, etc., isso é um tipo bem temporário, mas de fato as pessoas podem ficar com batedeira no coração, suar frio, aumentar a pressão, podem ter dor de estômago e, por que não, zumbido. Tá? Então, de fato, isso pode acontecer. A hora que acalma, tende a voltar tudo ao normal. E aí o ideal é não estressar mais, né? Mas vai falar isso para as pessoas. Não, é difícil. É muito difícil falar de estresse hoje em dia, porque as pessoas vivem estressadas. Mas o importante é saber lidar e conviver bem com ele, né? A ideia é você se conhecer melhor. Ficar recluso. Isso. A ideia é você conhecer as reações do seu corpo melhor, vincular com o estresse para que você possa minimizar. Bater o estresse ali, como é que eu faço para eu voltar ao normal? Perfeito. Né? Perfeito. Aí encontrei aqui a nossa telespectadora que falou sobre isso. É a Tami Soares Andrade, então ela fica estressada, fica com zumbidos. Quando ela fica estressada, aí dá o zumbido na hora de dormir. Acho que é na hora que ela vai digerindo tudo que aconteceu. Daí ela se dá conta, é isso aí. Tá certo. A gente tinha uma ligação, a Jéssica deixou a pergunta, Walter? É a Jéssica de Cerro Corá, Rio Grande do Norte, tem 20 anos, sofre com zumbido. E o avô dela, ela percebe que ele já tem uma dificuldade para ouvir, 77 anos. Tem que falar bem pertinho do ouvido, e aí a gente percebe as diversas manifestações das pessoas de mais idade, né? Então, a televisão está sempre muito alta, e eles estão sempre muito próximos, e até fazem uma concha aqui com a orelha, né? Melhor, isso. E isso, primeiro vamos começar então dos 20 anos da nossa telespectadora Jéssica. Com 20 anos ela tem zumbido, você falou que isso pode acontecer com qualquer idade. Acredito que ela tenha falado do avô dela, para de repente tentar... Pensando numa genética, né? Alguma coisa assim. Então, eu entendo que o avô tem perda, eu não sei se ele tem zumbido ou não. Ela tem zumbido. Pode ter coisa genética? Pode, mas... Pode ter com tudo também, né? Exatamente. Não necessariamente porque o avô dela tem perda, ela tem zumbido, ela vai evoluir para o caso do avô. Mas, de qualquer jeito, como 90% das pessoas com zumbido tem esse zumbido por causa de alguma perda, mesmo que seja pequenininho, quanto mais a Jéssica se cuidar precocemente, tentar minimizar esse zumbido, tentar fazer um acompanhamento da audição dela, com zumbido ou sem zumbido, a ideia é que se faça uma audiometria uma vez por ano. Qualquer pessoa? Assim como
qualquer pessoa. Pois eu nunca fiz uma audiometria. Pois é, não pode, não pode. Então, daqui a pouco, de fato, vai ser obrigatório, como já é um projeto mais antigo, que as crianças com 6 anos de idade façam a primeira audiometria. Nossa, porque aí você vai triar uma série de doenças, acredito Exatamente. eu, né? Então, o exame de audição e o exame oftalmológico, tem cada vez mais escolas pedindo isso para a criança entrar. Por quê? É uma facilidade para o professor detectar crianças com dificuldade. É por causa do ouvido, é por causa da visão. Então, já faz encaminhamento direcionado. Perfeito. Porque às vezes a criança, você percebe a criança que não presta atenção, que ela não está te escutando às vezes. Exatamente, que é um diagnóstico que a gente tem. Aí a criança vai para a diretoria. Claro que tem criança que não presta atenção mesmo e que fica conversando e que está escutando o professor. Só está fingindo que não está. Mas tem as crianças que não estão escutando bem. É um diagnóstico diferencial, até porque as otites da infância, que a gente estava falando para aquela pessoa que vaza o ouvido, algumas otites da infância não doem. Então tem uma secreção ocupando espaço e a criança não ouve e ela é o protótipo da distraída. Para a gente encerrar esse bloco, o zumbido piora com o passar do tempo? Porque a gente ouviu relatos aqui de pessoas com muito tempo de zumbido já. Sabe que na medicina tudo pode acontecer, né? Mas se a causa do zumbido, por exemplo, foi rojões que estouraram há 10 anos atrás e é uma sequela de alguma coisa, não tem tendência de sequela piorar. Agora, existem zumbidos cuja causa é uma doença progressiva, como a doença de Meniere, que a gente já viu aqui hoje também. Então, tudo depende. Agora, se eu tenho um zumbido e eu ficar me expondo a barulho por profissional ou por lazer, se eu ficar comendo mal, muita gordura, muito açúcar, muito café, ou se eu estressar demais, eu posso piorar um zumbido, sim. Para ir para o intervalo, então, vou deixar a pergunta para a doutora responder no próximo bloco. Está resfriado, fica com o ouvido tampado. Faz muita atividade física, o ouvido pode tampar também quando dá uma exagerada? Ou vai para a praia e nesse caminho o ouvido fica ruim. Vai andar de avião, ouvido muito ruim. E às vezes demora para passar, isso causa um desconforto. A pessoa demora 2 dias, vai ficar 3 dias só viajando, 2 ela está recuperando o ouvido que ainda não ficou bom, tá? Quero saber se isso pode acontecer, se pode ser um sinal de que precisa procurar uma ajuda, porque algo pode começar a dar errado a partir daí. Doutora Tani Gans Sanches é a nossa convidada de hoje aqui no Consulta ao Doutor. Ela é otorrinolaringologista, especialista em zumbido, que é, aliás, o tema do programa de hoje. Aproveite para fazer suas perguntas durante o intervalo. A gente vai para um break rapidinho e volta já já. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre zumbido com a doutora Tani Gans Sanches, que é otorrinolaringologista especialista nesse assunto. Está tirando as nossas dúvidas. Deixei pergunta, então, antes da gente ir para o intervalo. Avião, praia, resfriado durante essas viagens ou durante um resfriado, entope o ouvido, a incomoda. E um outro dado que eu te dei, que você me disse que se refere a um outro problema, mas que eu falei na mesma pergunta, era sobre atividade física e ouvido entupido. Então, o ouvido tem uma dupla dinâmica que é o nariz, tá? Então, a gente tem um nariz aqui que se divide, manda para um canalzinho, vai se comunicar com os 2 ouvidos. Então, quando a gente muda de altitude, seja porque vai para a praia, desce a serra, seja porque vai de avião, ou seja porque vai mergulhar, ou com cilindro, ou com snorkel, você automaticamente vai ter mudanças de pressão no seu ouvido. Então, para compensar essa mudança, você tem que estar com o nariz bom. Não pode mergulhar quando estiver resfriado. O ideal era não viajar rinite, também. Com certeza, mas vai... Mergulhar até dá, mas de repente você planejou a vida inteira aquele mergulho. Naquela semana é claro que você vai ficar resfriado, porque você está ansioso e o nosso organismo é super inteligente. Exatamente. Né?
né? Então, a ideia é que na descida você vai precisar estar com o nariz bom. Porque aí o que acontece? O ouvido vai tampar, como tem que tampar mesmo normalmente. Estando com o nariz bom, o normal é vai tampar. Você faz uma pressão no nariz com a boca fechada, faz plic, plic, um estalinho de cada lado, ou então masca chiclete, que é outra coisa nessa descida, e tudo se resolve. Agora, se você desceu a serra, ou desceu o avião, ou mergulhou, acabou, chegou no lugar, fica 2, 3 dias tampado, com dor de ouvido ou com zumbido mais alto, tem algo muito errado, e a minha suspeita é que o errado esteja no nariz. Então, pessoas que não respiram bem porque o septo, que é essa parte do meio, é torta, porque tem rinite alérgica, porque tem sinusite, ou calhou que naquele dia teve só um resfriado, mesmo que não seja uma rotina na vida da pessoa. Então, esse é o que costuma ser mais importante nessas mudanças de altitude. Para quem faz academia ou corrida de rua e termina a meta lá, tá todo com o ouvido tampado, etc., o que a gente pensa? Provavelmente ou tá fazendo atividade física sem comer, então a hipoglicemia, e daí é só comer que melhora rápido, ou então a pessoa tá toda contraída e não tá se dando conta, que isso é muito comum. Como as pessoas com frequência têm bruxismo, que é esse apertamento de dentes, muitas vezes na academia, a hora que você vai fazer força em bloco para uma musculação, você contrai também os dentes ou você contrai o pescoço de forma inadequada. Tá. Então então é diferente, né? É diferente. O resfriado, avião e a viagem para a praia, por exemplo, tem tudo a ver com o nariz aqui. A da atividade física normalmente é contratura muscular, ou daqui dos dentes ou daqui do pescoço, que são os vizinhos do ouvido. Tá. Da atividade física, se o nariz também não funciona muito bem, pode até dar um sintoma a mais, mas às vezes está tudo bem. E aí vai ter mesmo assim... Isso, aí é que a gente precisa pensar na postura, o quanto a pessoa, por exemplo, um personal pode ajudar para ver se você não está fazendo, carregando o peso errado, né? Toda contraída, quando a ideia é manter sempre o ombro longe das orelhas. Sim. Essa é uma dica importante para postura na academia ou não. Ombro para baixo e para trás. É o primeiro reflexo. É o primeiro, com certeza. Por isso precisa ter consciência corporal, para você se monitorizar na hora. Com certeza. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa e já ouviu o nosso primeiro anúncio aqui sobre o ômega 3 da Oiti, mas não deu tempo de você ligar. Hoje é o primeiro dia do mês de abril começando agora. Você precisa investir na sua saúde para quê? Para conseguir realizar todos os planos que você tem para os próximos 30 dias. Isso mesmo. Então você que está em casa, quer realizar nesse mês, pega o telefone e liga agora para a Oiti, porque como é o dia 1º hoje, Kleber, eu quero uma promoção, os 10 minutos para as 600 primeiras pessoas. Pode ser? Claro que pode, Denise. Seu pedido, como eu sempre falo, é uma ordem. Olha, 0800 777 4290. Você vai fazer o seguinte, vai pedir o kit Viva Melhor Ômega 3 2014. Eu te garanto que ninguém, Denise, faz igual. Pode ter certeza absoluta. Tem aquele brinde surpresa que a gente não pode contar. Tem o colágeno, 2 meses de tratamento para você cuidar da pele. Vai ficar muito mais bonita. Sim, se não quiser o colágeno. Doutora, de tudo isso que a gente falou... sobre a importância da gente cuidar bem da nossa audição, porque a gente quer seguir com ela até o final da vida, né? A gente quer continuar escutando bem até o final da vida. A importância disso é manter o ambiente ao nosso redor também favorável para isso, né? Porque eu leio diversos relatos e às vezes eu vou em alguns lugares onde o barulho é muito alto, e pode ser qualquer lugar, pode ser na casa do seu amigo que o som estava muito alto. Você sai de lá, você ouve um barulho, você tem não sei se pode chamar de zumbido, mas dura uns minutinhos. Parece que você está meio surdo. Isso é normal também ou isso já é sinal? Claro que o som estava muito alto e você sabia, mas é sinal de que você não pode frequentar sempre um lugar como esse. Ótima questão, Denise. Muita gente tem isso e acha que é normal, porque afinal de contas dura só uns minutinhos, quando acorda no dia seguinte normalmente já acabou, então o valor que as pessoas dão para isso é mínimo. Porém, a gente estudando um monte de adolescentes, 170 adolescentes do Colégio Santa Cruz, a gente viu que quase São Paulo, 60% deles tem ou já teve zumbido, né, no ano anterior à pesquisa. Então, foi de cair o queixo. Tá, porque isso que a gente sente quando sai de um lugar muito barulhento é o zumbido pós-balada, exatamente. Então, seja a baladona mesmo, ou né, qualquer ou lugar. qualquer outro lugar. Um karaokê,
uma reunião de família mesmo, onde tem um som alto, você se expõe, uma formatura, uma cerimônia onde o barulho é muito alto. Casamento, igreja hoje, né, que muitas vezes, às vezes está o volume alto. Então, o que acontece? Eu mudei completamente meus conceitos depois de estudar esses adolescentes. Então, a ideia é que eles não dão valor, mas esse pode, de fato, ser o comecinho. Achar o começo do novelo de lã. Então, isso, para mim, hoje, é sinal de vulnerabilidade auditiva, como se seu ouvido, daquela maneira inteligente e intuitiva, estivesse te falando assim: Denise, neste volume de som que você ficou, por esse tempo de som que você ficou, você me leva. Pelo amor de Deus, hein? Não dá. Pensa melhor da próxima vez. Perfeito. Então, é um recadinho. Quando a gente escuta os recadinhos, a gente tende a se prevenir melhor. Se você se expõe mesmo sabendo que seu ouvido é sensível, uma hora você provavelmente vai ter um problema maior. Tá, porque tem gente que não sente isso. A gente tem mais 3 minutinhos só de conversa. Tem gente que vai num lugar muito barulhento e sai de lá, não fica surdo. Não tem sensibilidade a isso. Então, não sente nenhum sintoma. O que não significa que não vai lesar o ouvido. Isso, perfeito. Tá. Então, quem sente Você só não tem esse sinal. Isso, quem sente deveria ter obrigação de relevar esse sinal. Perfeito. Então, cuidar melhor. Então, não é não ir no lugar, e sim, vai protegido. Leva um protetor de ouvido, tem coisas simples que você pode comprar na farmácia, custa baratinho. A cada 1 hora, fica 5 a 10 minutos sem se expor fora, né? E regula o número de vezes que vai. Então, com essa proteção, dá para você ir e minimizar o problema no seu ouvido. Muito legal, achei muito legal isso que você falou. Então, a pessoa fica surdinha quando sai desse lugar, tá com o ouvido com um zumbido. Isso tudo bem, não pode se expor mais assim. Quem não sente, não é que o ouvido é melhor. Isso. É só que ele não dá esse recado para você. Isso, exatamente. Né? Ele pode pode lesar da mesma maneira. Perfeito. Perder a audição, ficar com zumbido no ouvido permanente. Pode sim. Tá. Claro que muitas pessoas não conseguiram tirar suas dúvidas aqui no Consulta ao Doutor. A gente teve uma participação imensa, viu, doutora? Quero agradecer muito a sua participação e já convidá-la para voltar, porque é sempre bom a gente falar sobre zumbido. Como eu falei, eu não imaginava que tantas pessoas sofriam com isso. E aí eu acho que merece mais programas para a gente tirar mais dúvidas. Tem o telefone da doutora, 0 operadora 11 30 21 5251. 30 21 5251, 0 operadora 11. E também o site. No site tem mais informações. Dá para conversar com você, né? Tem o contato lá, né? Tem sim. www.institutoganssanches.com.br. Para você não esquecer como é que escreve Gans Sanches, Instituto Gans com Z e Sanches também termina com z.com.br. Ou seja, a doutora tinha mesmo que tratar o zumbido, porque o nome dela tem 2 Zs. Doutora Tani Gans Sanches, obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Denise. A gente Portas abertas sempre para você voltar, tirar mais dúvidas dos nossos telespectadores aqui e dar muita informação de qualidade, né? Porque é o que eu falei, a gente quer seguir, quer viver bastante. Claro. Cada ano a gente vive mais, o que é excelente. Né? As pesquisas mostram isso. Só que a gente quer continuar enxergando bem, ouvindo bem, né? Com muita saúde e qualidade de vida. Obrigada, viu? Imagina. Hoje eu conversei com a doutora Tani Gans Sanches, otorrinolaringologista, especialista em zumbido, tirou todas as nossas dúvidas sobre esse tema e ela vai voltar, porque sempre fica uma coisinha que a gente não falou, a sua dúvida que não foi esclarecida aqui no Consulta ao Doutor, a doutora vai voltar. Obrigada pela companhia, pela audiência, foi um prazer ter vocês aqui nesta tarde de terça-feira. Amanhã tem muito mais, a gente se vê. Tchau!